Oi, gente! Silvana aqui. Bora falar de livro? Hoje nós vamos falar sobre o livro Hunter, que é o primeiro livro da série A Ordem. Esse livro é um dark romance que conta a história dos irmãos Demonides. Tem um trocadilho aí que eu achei fantástico. Todos os irmãos Demonides têm nomes de anjos, né? O primeiro nome dele é nome de anjos, mas de anjo eles não têm nada, né? Todos eles são membros da Ordem, que é uma organização do submundo, da criminalidade, que faz com que eles não ultrapassem um certo limite, como se tivesse limite para a criminalidade, né? Mas, segundo eles, a Ordem mantém o equilíbrio do submundo. Quando os bandidos e tal, os foras da lei, cometem atrocidades muito absurdas, a Ordem vem para interferir e punir esses grupos que estejam fazendo tudo isso que passou do limite das leis da Ordem. O primeiro livro conta a história do Rafael Demonides, que é o líder da Ordem, é o irmão mais velho, né, dentre eles, e ele é o líder. Cada um desses irmãos, eles são especialistas em alguma coisa do submundo, né? E a especialidade deles vai de acordo... Eles se chamam por codinomes quando eles estão em campo, eles não se chamam pelos nomes deles. E o codinome deles tem a ver com a especialidade de cada um deles, que em muitos casos também está ligada à profissão deles enquanto, né, homens respeitáveis. No caso do Rafael, ele é um empresário, né, um empresário muito bem sucedido, e também o chefe da Ordem, é o líder da Ordem. E o codinome dele é Hunter. Então, eu mostrei aqui no Kindle para vocês como é que é a capa dele, ó, do livro Hunter. E aqui na página da resenha tá a capinha. Já tô dando spoiler, que eu dei 5 estrelas para esse livro, favoritei, porque eu amei, eu achei maravilhoso. Por que eu gostei tanto desse livro? Porque o foco do livro não é 100% o romance. Óbvio que o romance é uma parte fundamental do livro. Sem o romance, nada dessa história faria sentido. Mas o livro, ele tem elementos que nos prendem muito mais do que o romance em si. É um livro enorme, gigante, tem 890 páginas, então não é um livro pequenininho. Mas dessas 890 páginas, se eu não me engano, eu terminei esse livro em 5 dias. Eu comecei no dia 2 de maio, terminei no dia 7 de maio. Então, foi um livro que eu li assim, papum. De tão bom que o livro é. Por quê? Porque é um livro que te instiga a continuar e querer saber o que vai acontecer, o que a trama traz para os personagens. Então, o que acontece basicamente nesse livro? Rafael, ele é o líder da Ordem e ele, no começo do livro, apresenta logo a infância dele, como ele foi recrutado para a Ordem, né? Quando ele ainda era um jovem. Ele tinha 19 anos quando ele foi recrutado para a Ordem, né? Ele tinha 17 quando ele fugiu de casa com o irmão dele mais novo, e aos 19 ele foi recrutado para a Ordem. Então já não era, ele já era um jovem adulto, já estava se tornando um homem. E ele foi recrutado pelo líder da Ordem, que adotou ele como filho, né? Todos esses irmãos Demonides, são filhos adotivos desse cara que era o líder da Ordem antes do Rafael. E ele é envolvido com vários negócios e as empresas dele todas têm negócios legais, né? O dinheiro da Ordem não vem dos negócios escusos. O dinheiro da Ordem vem das empresas que são muito lucrativas, né? Mas o negócio deles porque a Ordem não é bem um negócio. É quase como
um modo de vida deles. Não é bem um negócio da ordem, né? O negócio da ordem, o que traz dinheiro para a ordem são as empresas do Rafael, né? Que passam a ser do Rafael após o pai deles, né? E um desses negócios é financiar pesquisas. Ele financia pesquisas de coisas que podem trazer alguma vantagem para a ordem. Numa dessas pesquisas que ele financia, ele conhece uma jovem, a Mira, se eu não me engano é o nome dela. A Mira. A Mira, ela é um gênio, né? Não tem muito o que falar dela, ela é muito cabeçuda. Ela é uma física, uma matemática e também uma artista, né? Ela pinta muito bem e ela consegue reproduzir obras muito difíceis, obras que são muito difíceis de reproduzir e é extremamente inteligente e é um gênio. Então, ele conhece ela numa palestra de um professor que está apresentando cálculos de um produto que ele tem interesse na pesquisa. E quando o professor está apresentando o cálculo, ela corrige o professor na frente de todo mundo, do auditório. É no impulso, porque ela tem muita vergonha, ela não consegue lidar com as pessoas, né? Ela tem dificuldade de socializar, mas ela tem alguns impulsos que ela não controla. E um desses impulsos é corrigir um cálculo errado. Ela não controla o impulso de corrigir o cálculo desse professor na frente de todo mundo, e ele vê ela corrigindo, e ali ele começa a achar ela intrigante, começa a querer saber mais sobre essa menina, e começa a se aproximar dessa menina. No que ele se aproxima dessa menina, ele descobre que o professor, né, o reitor da universidade, que é tio dessa menina e toma conta dela, ele abusa fisicamente dela. Como são esses abusos? Ele pratica violência com ela quando ela não faz o que ele quer. Porque ele quer que ela desenvolva as pesquisas para ele, ele quer que ela pinte os quadros que ele manda, porque isso traz dinheiro para ele. Só que tem dia que ela não quer fazer isso e ela tem manias que fazem com que ela tenha hiperfoco em determinada coisa que ela tem interesse. E se ela perde o interesse na pesquisa que ela tá fazendo, no quadro que ela tá pintando, e ela ignora completamente aquilo que ela tava fazendo e vai fazer outra coisa. E aí ele castiga ela fisicamente, ele surra ela para que ela entenda que ela não tem o direito de negar, né? E para ela isso é normal, porque a mãe dela fazia isso com ela antes, né? Os pais dela morreram no acidente, os pais e a irmã, mas antes desse acidente, em que só ela sobreviveu, a vida dela já era uma merda. Porque a mãe dela punia ela, porque obrigava ela a fazer essas coisas, e quando ela não fazia do jeito que a mãe dela queria, a mãe dela punia ela. Então, para ela, essas punições eram normais. E aí, ele já começa a ficar intrigado com ela, querendo, de início, curiosidade, querendo saber mais, né, sobre o que ela pode fazer e tal. E aí ele volta na universidade pra vê-la, né, pra visitá-la e tentar entender um pouco mais sobre ela. Só que quando ele chega, ele pega esse tio surrando ela porque ela se negou. Eu acho que ele arrumou um psicólogo pra ela não queria trocar de psicólogo. Chega de psicólogo, não quero mais. Esses profissionais ficam tentando... ela ficava reclamando que eles não entendiam ela, né? E nisso que ela rejeita trocar de psicólogo, o tio dela vai e dá uma surra nela e ele chega no momento. E aí dá um corretivo lá no tio dela, que obviamente ele não vai... um dos pontos fracos dele é essa questão da violência, e ver o tio dela batendo nela deixou ele transtornado e pegou o tio dela. E levou ela pra casa dele. Afastou ela dele, só que o tio dela tinha a custódia total dela, porque ela ele interditou ela, né? Como se tivesse interditado ela, e ele tinha direito
toda a custódia dela, inclusive sobre a herança dela, que não era pequena, né? Ela recebeu uma herança muito grande e o tio dela, com essa custódia, ele tinha direito a administrar a herança dela, que era, na verdade, o que ele queria, e queria ela como instrumento para fazer mais dinheiro para ele. E nisso que o Rafael leva ela para casa, ele começa a se interessar por ela e começa e rola um sentimento e a história dos dois vão desenvolvendo. Eu não vou focar muito nessa parte do romance, mas N coisas acontecem pelo fato dela ser um gênio e ela tá desenvolvendo coisas muito importantes e coisas que pessoas muito perigosas querem. Ela é um alvo, né, para essas pessoas e as pessoas vão atrás dela e tentam pegar ela e sequestram ela. Tem um momento que eles conseguem sequestrar ela e ele faz de tudo para ir atrás e descobrir onde ela tá, né? E, assim, ele não tem... os elementos que ele usa são terríveis. Terríveis. É aquele cara que, assim, você vai pagar na mesma moeda do que você fez. Um dos caras que sequestrou ela, o cara quebra os dedos dela, né? Numa das torturas, ele quebra os dedos da mão dela. Quando ele finalmente consegue pegar o cara, ele não quebra, ele corta, né, os dedos do cara. E aí vai falangezinha por falangezinha, ele vai tirando. Fala, não, você foi com esses dedos aqui que você quebrou o dedo da minha mulher, então vamos lá, vou fazer com você. E várias coisas, né? Tem N punições que ele dá pra esses caras. Ele e os irmãos dele, que os irmãos dele também, cada um é especialista em uma coisa. Tem o irmão do livro 2, que eu ainda não li, eu só li o primeiro livro. Mas o livro 2 eu já sei que é a história do Gabriel, que é... O Gabriel, ele é bombeiro, mas ao mesmo tempo ele é incendiário. E ele é especialista em explosivos. Então, assim, quando eles estão trabalhando, que muitas vezes o trabalho deles envolve pegar esses caras que estão fazendo merda no submundo e fazer tudo o que eles puderem até os caras falarem o que eles querem saber. E aí, cada um com a sua especialidade. Tem ele, que é o caçador, ele acha qualquer pessoa. Ninguém consegue se esconder dele, ele encontra. Ele é capaz de localizar qualquer pessoa, porque ele tem todos os recursos da ordem à disposição dele. Tem o Gabriel, que é o bombeiro, que também é especialista em fogo e explosivos. Eu não vou falar o nome de todos eles, tá? Tem um que é médico, mas que é especialista em fazer os outros falarem sem que esses outros percam a vida. Ele sabe até onde pode ir, né? Tem um que é engenheiro. Tem o Torment. O Torment é o irmão mais novo do Gabriel. Do Rafael. De sangue. Aquele que fugiu com ele quando ele era adolescente. E ele é o irmão mais novo também desse grupo dos irmãos adotados. Ele é o único irmão de sangue dele, mas ele não faz essa distinção. Ele ama muito todos os irmãos dele. O que não quer dizer que ele ame menos o Torment. Ele ama muito o Torment, mas o Torment ele tem uma condição física que ele não é capaz de sentir dor. Então, ele também tem as especialidades dele. Tem mais quem? Não vou lembrar agora. Eu sei que, se eu não me engano, são 5. Não sei se eu esqueci de alguém. Mas depois que eu ler os outros livros, eu venho falando de cada um aqui. Mas esse é a história. Ele dá uma introdução sobre os outros irmãos e conta mesmo a história do Rafael. E aí, o livro, depois que ele desenvolve esse relacionamento com a Amira, pra vocês terem uma ideia, quando ele descobre que o tio da Amira tá entrando com a ação pra rever a custódia dela, ele entra em contato com o advogado, manda providenciar todos os papéis, dá um bando de papéis pra ela assinar e fala pra ele, olha, isso aqui é pra eu não deixar o seu tio pegar de volta a sua custódia. Talvez você queira ler os papéis antes de assinar. Ela, não, confio em você, assina, entrega pra ele. Era um papel de casamento.
né? Ele deu os papéis de casamento, ela assinou, não sabia o que era, casou com ele sem saber. Então ela, né, virou a esposa dele, mas não sabia que era a esposa dele. Ela achava que ela era uma hóspede, que ele estava ajudando ela ali. E ao mesmo tempo eles desenvolveram essa atração pelo outro e tal. Então, o começo do livro é o desenvolvimento dessa história deles dois. E aí, mais lá pra frente, ela é sequestrada e ele desesperado atrás dela, né? Nisso que ele vai atrás dela, ele bota o mundo abaixo e nesse meio tempo ele descobre que eles estão sendo traídos. Alguém de dentro da ordem está passando informação para uma outra organização que quer muito acabar com a ordem. E essa outra organização quer acabar com a vida de todos os irmãos Demonides. Esse é o objetivo dessa outra organização. E aí ele tá fazendo de tudo para descobrir quem é o traidor. Então, a investigação, toda essa parte da trama, da ordem, das coisas que a ordem faz, as organizações de quem a ordem vai atrás, as particularidades de cada irmão, né? Porque é basicamente uma máfia, né? Mas é uma coisa mais assim. É o controle de todas as outras máfias, digamos assim. Olha, vocês podem ir até aqui. Se você for um monstro, muito monstro, a gente vai lá e pega você. Então, toda essa dinâmica do funcionamento da ordem, essa coisa deles investigarem para descobrir onde ela tá, para descobrir quem é o traidor. Então, tudo isso torna a história muito mais interessante do que apenas o romance. Não que o romance não seja uma parte boa, é uma parte muito boa do livro. Mas a parte investigativa, a parte do submundo da ordem, deixa isso bem interessante. Nenhum deles é mocinho, não existe mocinho nessa história. Nem a própria Amira. Né? A Amira, ela é uma pessoa muito inocente no sentido de que ela foi basicamente isolada do mundo. Ela teve poucas chances de conhecer e conviver com o mundo no geral. Então, ela é muito inocente no que diz respeito a conviver com outras pessoas. Ela não entende. Ela era uma das maiores falsificadoras de arte do mundo e não sabia. Por quê? Porque ela pintava, a mãe dela, antes de morrer, pedia para ela reproduzir obras como que para agradar ela e dizendo que ia ensinar ela técnicas, porque a mãe dela era uma artista também. Quando a mãe dela descobre que ela é muito boa em determinadas técnicas e que fica impossível descobrir a diferença, a mãe dela começa a treinar muito ela e começa a fazer com que ela crie essas obras perfeitas que não dá para distinguir quase da obra real. E ela acha que ela tá fazendo isso para a mãe dela, para agradar a mãe dela, quando na verdade a mãe dela controla um esquema de falsificação de obras de arte. E aí, quando ela começa a entrar no mundo do Rafael, o Rafael começa a dizer para ela quem ele é de fato, porque tem um momento que ele fala para ela, olha, você precisa saber quem eu sou, o que eu faço, quem são os meus irmãos, e aí ele, até porque ela tá correndo perigo, ele precisa dizer para ela o que tá acontecendo. Ela descobre que ela não se sente mal com o fato de saber quem ele é de verdade. E ela descobre que ela também é capaz de fazer algo assim se for para proteger as pessoas que ela ama. E ela começa a desenvolver o dispositivo e tal para protegê-los, né? Quando descobrem que existe um espião entre eles e eles precisam de proteção, então ela descobre que ela não nem ela é a mocinha da história. Então eu gostei muito porque essa história não existe mocinho. Nem ele, nem os irmãos dele, nem ela. Não existe isso. São pessoas reais que são capazes de coisas absurdas para proteger as pessoas que eles amam. Então, 5 estrelas favoritado, super recomendo. Vou deixar o link aqui. Tá no Kindle Unlimited. Então, mais uma vez, eu venho aqui indicar o Kindle Unlimited para vocês, porque
são livros maravilhosos. A gente tem acesso a muitos títulos que suprem essa nossa sede de leitura, principalmente quando a gente lê muito e muito rápido. A gente acaba não tendo condições financeiras de manter esse hábito, né, com os livros físicos. Então, o Kindle, principalmente a assinatura do Kindle Unlimited, é um grande facilitador nesse caso. Então, eu vou deixar o link do livro aqui para vocês, caso vocês queiram ler. Quem for assinante do Kindle Unlimited, né, vai encontrar esse livro lá incluso para ler. Quem não for, eu sugiro que leia, apesar de que o preço do livro digital não é muito alto, mas no Kindle Unlimited você tem acesso a mais títulos que você pode ler, né, inclusos dentro da sua assinatura, que é R$19,90 por mês. Se eu não me engano, volta e meia a Amazon coloca algumas promoções de você fica... Se eu não me engano, quando eu comecei, eu fiquei os 3 primeiros meses grátis e aí depois é que começou a cobrar. Eles já fizeram também coisa de valor baixo, acho que era R$1, alguma coisa assim, nos primeiros meses, e depois começava a cobrar os R$19,90. Então, sempre tem alguma promoção. Vale a pena olhar e né, para quem tem esse ritmo de leitura e tem dificuldade de comprar os livros físicos na mesma velocidade, como é o meu caso, o Kindle Unlimited é uma ótima saída. Então, vou mostrar para vocês a colagem dessa leitura, que eu achei maravilhosa, né? E me chamou muito mais atenção a parte dark do livro do que o romance em si. Bom, essa é a colagem deste livro, colagem que eu fiz, tá? Tem elementos muito específicos da história que eu coloquei aqui. Momentos em que um local, né, parecido com onde ela ficou presa quando ela estava sequestrada. Coloquei a figura dele sombria, mas na moldura, representando um quadro, uma pintura que ela fez dele, né? Os objetos de trabalho dela de pintura, locais em que ela passava muita parte do tempo dela e que eles dois juntos estiveram nesses locais, os cachorros que também aparecem mais pro final da história, pelo menos nesse primeiro livro, né? Porque ele vai aparecer depois nos outros. Bom, essa foi a indicação de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos. Se não for seguidor, segue o canal, porque isso é muito importante e ajuda bastante. Se aparecer para você a opção de hypar o vídeo, hypa o vídeo, porque isso é muito legal e ajuda bastante o canal a crescer. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!